Para que você seja o maestro da sua vida, nós precisamos aprender algo muito importante. Isto aqui. Vocês sabem como que o cérebro de vocês foi educado? Vocês que são educadores, eu acredito que vocês já devem ter estudado bastante sobre como que o cérebro é formado, né? Mas eu quero que você olhe agora para o seu colega do lado e diz assim para ele: seu cérebro não foi educado por você. Mas por que será, Ezequiel, que o seu cérebro não foi educado por você? A neurociência explica que o cérebro humano, ele começa as suas sinapses neurais desde as 4 semanas de vida, quando ainda nós estamos sendo gestados. Uma das primeiras estruturas do ser humano que é formado é o cérebro através das sinapses neurais, né? E aí o que acontece? Ao longo do desenvolvimento desse bebê, ainda dentro do útero, as experiências vividas por esse bebê através do útero da mãe vão gerando sinapses e gerando significados, gerando aprendizados. E esses aprendizados, eles vão sendo constituídos, e isso vai formando muito daquilo que hoje nós pensamos, sentimos e agimos. Então, o nosso cérebro, principalmente do zero ali, ainda da fase uterina, até os 6 anos de idade, 80% do nosso sistema de crenças é modelado, é formatado nessa fase. Alguém aqui já ouviu aquela frase assim, que uma criança é uma esponja? Literalmente. Ela absorve tudo. E aí o que acontece? Como ela ainda não desenvolveu o córtex pré-frontal, como ela não desenvolveu ainda, ela não tem maturidade cognitiva para dar significado para aquilo, para dizer aonde eu guardo isso dentro da minha mente, ela simplesmente guarda. E ela muitas vezes associa coisas, associa a fatos, vivências e experiências talvez com coisas que não fazem sentido para a vida adulta. Que naquele momento, ou talvez naquele momento fez sentido para aquela criança, mas que talvez para a vida adulta não faça mais. E aí depois na vida adulta a dificuldade de fazer o quê? Dissociar aquele aprendizado. Espera aí, isso aqui não tem nada, não tem conexão com isso. E aí essa é a grande dificuldade que as pessoas têm de muitas vezes assumir a maestria. Muitas vezes nós temos comportamentos, nós temos atitudes que refletem ainda as conexões que nós vivemos daquilo lá na infância. Então, o seu cérebro foi educado por tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu do 0 aos 6 anos, sob repetição ou sob forte impacto emocional. Porque uma sinapse neural ela se dá de 2 formas, ou sobre repetição, ou sob forte impacto emocional. Então, isso modelou o nosso sistema de crença até os 6 anos. Dos 6 aos 13, o sistema já está formatado, mas ele ainda tem uma plasticidade um pouco maior. É como se fosse um vaso de barro que foi modelado, que está quase pronto para ir para o forno, mas ainda antes de ir para o forno, ele ainda dá mais um ajustezinho, e aí dos 13 aos 21 é onde ele entra, como se diz assim, como se entra no forno para realmente tornar a nossa personalidade. Tanto é que legalmente o Brasil adota a maioridade absoluta a partir dos 21 anos. Que, inclusive, estudos falam que a partir dos 21 anos o ser humano, então, está com toda a sua capacidade, o seu sistema está formatado. Então, a grande dificuldade que as pessoas hoje têm de assumir o controle de várias situações é justamente essas experiências que lá no passado foram associadas e que hoje fica difícil de eu pensar diferente, de eu fazer diferente e às vezes até de eu sentir de uma maneira diferente. Então, por isso que o nosso cérebro nós não estávamos no controle, nós não estávamos decidindo isso faz sentido, isso não faz sentido. Ou se faz sentido, como que eu guardo isso? Com o que eu conecto? Como que eu organizo essa informação? Como que eu organizo isso que aconteceu lá na minha infância? E essa reorganização que causa a maior dificuldade
para a gente assumir. É difícil? Sim. É impossível? Não é. Justamente porque eu falei da questão da plasticidade. O nosso cérebro, ele tem as terminações nervosas, os neurônios, eles têm uma neuroplasticidade, só que, obviamente, não é mais um plástico maleável, né? É um plástico mais firme. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso, então, ter novas experiências, novos aprendizados naquelas áreas que eu estou tendo dificuldade. Para quê? Repetidamente ou sob forte impacto emocional para que eu dissocie e crie uma nova conexão. É mais ou menos assim. Nosso cérebro é como uma floresta inexplorada. E aí, conforme eu vou avançando na vida, conforme eu vou crescendo, eu vou caminhando nessa floresta. Eu vou abrindo caminhos. E de tanto caminhar, de tanto caminhar, de tanto caminhar, o que acontece? Cria uma trilha ali, né? Cria uma facilidade. Só que às vezes aquela trilha talvez está me levando para um resultado que, quando eu era criança, fazia sentido. Mas agora na vida adulta não faz mais. E aí a grande dificuldade é agora você abrir uma nova trilha. Você abrir. E aí o que é o hábito? O hábito é quando você faz repetidamente algo até que abre aquela outra trilha. Que você não precisa mais esforço. Fica fácil. Eu sempre digo que o fácil de hoje era o difícil de ontem. O fácil de hoje é aquilo que você repetiu várias vezes enquanto era difícil, enquanto era até virar fácil, até virar leve. Por quê? Porque aí o que acontece? Você abriu essa nova trilha neural. E daí o que acontece? A trilha antiga, ela vai criando mato, e ela deixa de existir. Então, esse é o grande esforço que o ser humano precisa. Reeducar o seu cérebro baseado nas suas novas convicções, no seu novo estilo de vida, na sua nova configuração. Então, por isso que o seu cérebro não foi educado por você, mas você tem a chance de agora reeducar ele, de fazer uma nova história, né? de encontrar o caminho para a maestria. Legal? Então, a criança percebe o mundo em 5 fases diferentes. Ela percebe o mundo, como eu falei, na primeira fase ela percebe o mundo através do útero da mãe. Né? Então, tudo aquilo que a mãe experiencia, de alguma forma, vai reverberar para aquela criança. E a primeira sensação que nós experimentamos é uma sensação de rejeição. Então quer dizer que a nossa mãe nos rejeitou? Não, não necessariamente. Claro que tem situações, enfim, que a mãe, né, por N motivos, pode até rejeitar essa criança que está sendo gestada ali. Mas inconscientemente, lembra que eu falei, nem tudo faz sentido para a criança? Vamos pensar que uma mãe descobriu que estava grávida, né? Era algo desejado. Que legal, que bacana, era o que eu queria. Só que é natural, né? Quem é mãe aqui? Quem é mãe aqui? É uma boa parte aí, né? É natural que uma mãe vai se preocupar. Ou teve alguma mãe que não se preocupou? Não teve preocupação nenhuma durante a gestação? Nenhuma, zero? É natural. E aí o que acontece? A criança vai crescendo, quando ela começa a se mexer dentro do útero da mãe, é natural que quando a mãe está fazendo alguma coisa, está trabalhando ali, tal, e ela meio que desliga, né? Desliga. E aí, quando a criança mexe, opa, tem alguém aqui, tem um ser aqui dentro. E daí ela começa, será que está tudo bem? Será que vai crescer, né? Tal. Será que não tem que fazer um ultrassom? Será que não tem que... E a gente viveu essa experiência novamente há pouco tempo. Agora a gente está com a Lara de 6 meses, né? Então, é bem bacana, porque o nosso primeiro filho, eu não tinha esse conhecimento. E agora, a segunda, eu já tinha esse conhecimento. Então, tanto eu quanto a minha esposa também fez essa formação, né, de perfil comportamental baseado na bioenergética, que é como o ser humano é formado, né, como que nós somos formados e os perfis comportamentais que a gente vai trazer logo aqui. Então, imagina que a mãe está ali, a criança se mexe, ela lembra que está grávida. E daí ela, nossa, mesmo que seja uma preocupação mínima, fisiologicamente o corpo da mulher, obviamente o homem também acontece isso. Toda vez que o ser humano se preocupa, né, é natural que o sangue comece a circular mais no cérebro. Para quê?
para ter mais lucidez, para refletir sobre esse problema, essa preocupação e resolver. E aí é natural que circula menos sangue no útero. E aí o que acontece? Por consequência, circulando menos sangue no útero, o útero acaba ficando mais duro e mais frio. O que a criança associa? Ela associa que toda vez que ela se mexe, toda vez que ela quer mostrar para o mundo, ei, eu estou aqui, o mundo aí fora, até então, que é o útero da mãe, aperta ela. Fica mais duro. Esse mundo fica mais hostil, fica mais duro, fica mais frio. Então, o que eu preciso responder? Eu tenho que ficar quietinho. Porque se eu não me mexer, ele não me aperta. Se eu ficar quietinho, ele não me aperta. Então, nós criamos sinapses neurais inconscientes, tá? E não necessariamente a mãe rejeitou, mas é uma sensação que a criança, ela guarda isso como uma rejeição. Foi uma rejeição? Em 90 e poucos por cento? Não, não foi uma rejeição deliberada. Mas a criança registra sim. Aí vem a segunda fase, né, que já é depois que a criança nasce, que é a fase da amamentação. Qual é a única forma que a criança tem para comunicar suas necessidades nessa fase? Chorando. E eu digo o seguinte, né, que por mais experiente que seja a mãe, né, por mais... Tem como gabaritar? Ah, esse chorinho aqui eu acho que é xixi. Esse chorinho, esse chorinho aqui é manha. Não, esse chorinho aqui é fome. Não, esse chorinho aqui, esse chorinho deve ser a meinha que está apertando. Não tem como gabaritar. E aí o que acontece? A criança, ela vai chorar porque ela tem a necessidade, seja qual for. Mas se o adulto que está cuidando essa criança atender do jeito, vamos por assim, ela estava com frio, deu mamar. Ela estava com a meinha apertada, embalou para dormir. Ela, peraí, eu tô chorando, eu tô berrando aqui, eu tô tentando dizer uma coisa, mas estão resolvendo de outro jeito. Pode estar ali a pessoa que está cuidando, pode estar a família inteira, mas ela sente uma sensação de abandono, porque eu estou chorando aqui, eu estou, pelo amor de Deus, dizendo que a minha está apertando, mas ninguém está vendo isso. E aí me dão outra coisa que não o que... Então a criança registra, ela guarda isso como um abandono, mesmo cercado de pessoas ao redor, tentando resolver aquela situação, ela cria uma sinapse neural ali de abandono. Aí depois, na próxima fase, a criança já caminha, ela já começa a atender algumas necessidades por conta. Se ela precisar de um brinquedo, ela vai lá e pega. Se ela precisar, se tiver uma comida, alguma coisa por cima da mesa, ela vai lá, pega e come. E aí é natural que os pais comecem a mostrar para o mundo essa criança. Olha só, meu filho já pega as coisas, meu filho já sobe na cadeira, meu filho... Nossa, e aí a criança ela se sente valorizada, né? Ela se sente importante ali, né? Só que daí chega um momento que toda hora estão pedindo para ela, sobe na cadeira para mostrar para o tio aqui. Pega aquela coisa lá para mostrar para a Dinda, para o Dindo. E a criança, daqui a um pouco, ela cansa. E ela está com sono. E daí, de repente, o pai que estava trabalhando pediu, agora faz aquela brincadeirinha com o papai. Não quero. Não quero. Tá. E aí ela pensa assim, é? Então eu só tenho valor quando eu faço alguma coisa? Mas quando eu não estou afim, daí as pessoas ficam tristes comigo? Então ela registra a primeira sensação de manipulação. Então eu estou sendo manipulada, porque eu preciso fazer alguma coisa para as pessoas que me amam ficar felizes? Será que a vida vai ser assim? E ela cria essa expectativa que a vida vai ser assim. Quarta fase, então a criança, ela já tem boa parte dos sentidos, ela tem sensação e controle de muitas coisas. Por exemplo, ela já tem firmeza na mão, ela já pega as coisas, ela já sabe que aquilo ali é uma cadeira, ela já sabe que isso aqui é um computador, ela já sabe. Aí chegou a hora de desfraldar, né? Chegou a hora de desfraldar. E eu se pergunto para a criança, você sabe o que é xixi? Sei, ela sabe o que é xixi. Sabe o que é cocô? Sabe, ela sabe. E onde é que a gente vai? É lá naquela porta. E o que tem que fazer? Tem que abrir a porta, tem que levantar a tampinha e tem que sentar. Então você já sabe tudo isso. Que legal. Beleza, Ezequiel. Então tá na hora de nós tirar a fralda. Qual a mãe que gabaritou aí? Que no dia que tirou a fralda, a partir de então, veio a varinha mágica e passou. Então, teve episódios onde a criança fez na calça.
E sabe o quê? Mesmo que os adultos que estavam ao redor dessa criança entendessem, acolhessem, vem cá, Ezequiel, vamos lá, acontece, né? Vamos trocar a roupa, tudo. A criança, ela registra uma sensação de humilhação, de algo pesado. Por quê? Porque ela não queria frustrar quem ela ama. Porque ela prometeu que ela ia cuidar. Ela prometeu, ela disse que ela sabia, mas no fundo, ela não sabia ainda. Ela tinha sensação, mas ela não tinha controle. Uma das últimas áreas que a gente chama de mielinização, o que traz, por exemplo, a criança, ela começa, a Larinha lá tá assim, ela pega um brinquedo, ela meio que treme, ela larga, ela tem sensação, mas ela não tem o controle fino, né? E as partes íntimas ali, o esfíncter, é uma das últimas áreas do corpo humano que realmente fica maduro, né, ao ponto de ter a sensação, e ele tá vindo, tá na portinha, né? É a sensação. Mas o controle de segurar até ir no banheiro, né? É uma das últimas áreas. E aí o que acontece? A criança registra uma sensação de humilhação. Ela guarda isso como um... Tanto é que tem umas crianças que não vão lá no cantinho do sofá para fazer, escondidinho. Então, é uma sensação de... E a última fase, então, é a fase onde a criança, ela começa a perceber o mundo em pares. O pai e a mãe, o vô e a avó, o tio e a tia, o Dinda e a Dinda. E ela começa a ver que ela está sozinha. E ela também começa a perceber que esses pares têm o quê? Um homem e uma mulher. E aí o que acontece? Ela começa a olhar assim, o menino olha para a mamãe, né, e se apaixona pela mamãe. A menina olha para o papai e se apaixona pelo papai. Quem aqui já não escutou de uma criança dizendo, a menina dizendo, eu vou casar com o papai? Né? O menino não disse que ia casar com a mamãe? Eu lembro agora lembro, né, porque na época, cada vez, lá por uns 4 anos, por aí 4 anos e meio, cada vez que eu abraçava a minha esposa, o menino vinha no meio, a mãe é minha, tipo, sai daí, a mãe é minha, né? E ele cria uma expectativa de que ele não precisa, nossa, foi tão fácil que o meu amor já estava aqui dentro de casa, nem precisei, né? Ele cria essa expectativa, só que o que acontece, ao longo do tempo ele vai vendo, opa, não vai rolar, o pai é da mãe, a mãe é do pai, e eu o que fico? Sozinho. Registramos a primeira sensação de traição. Ou alguns autores falam sobre exclusão, né? Nós registramos isso como a primeira sensação de exclusão. Todas essas informações foram guardadas. Lembra que a criança é uma esponja? Tudo isso está guardado. Está lá guardado. A gente experienciou tudo isso e guardou. Só que agora, na vida adulta, boa parte disso não faz sentido, né? O que eu falei para vocês aqui de traição, de humilhação, logicamente, hoje com a consciência, não faz sentido uma criança sentir tudo isso, né? Mas ela guarda isso. Ela guarda. Então nós vamos, ao longo do nosso bate-papo aqui, explicar um pouco mais que por trás de cada ferida, por trás de cada processo de rejeição, de abandono, de manipulação, existe um superpoder que na vida adulta a gente pode liberar. Então, 97% da nossa vida agimos, pensamos e sentimos de acordo com os nossos padrões mentais. 3% é metacognição, que é pensar sobre o padrão. 3% é a neuroplasticidade. Eu costumo dizer que o nosso cérebro é composto por 100 soldados. 100 soldados. 97 são responsáveis, são os guardiões das memórias. São aqueles que protegem as memórias para quê? Olhando para aquelas feridas e dizendo assim, ei, nós precisamos proteger isso aqui, porque a gente não quer mexer nisso aqui, a gente não quer reviver o que a gente viveu lá no passado. E tem 3%, tem 3 soldados que estão olhando para o futuro. Estão olhando para o mundo que está se apresentando. E esses 3 dizem assim, ei, olha só, tem um negócio bacana aqui. Aí, não, isso que tu está mostrando lá é igual isso aqui que dói. Então a gente não quer mexer nisso. Mas olha só, é algo legal, é algo bacana. Eu estou vendo as pessoas lá que estão evoluindo, estão se divertindo, estão crescendo. Nós vamos ficar aqui. Não, nós vamos ficar aqui, porque aqui, ó, vai que nós mexemos nisso aqui vai doer e vai dar problema. Então, é essa luta que a gente vive. Por que mudar é tão difícil? Por que mudar um comportamento é tão difícil? Ter uma metanoia, que a gente chama, é muito difícil. Por quê? Porque esses 90...
97%, 97 soldados, eles são defensores das memórias. E principalmente das memórias de dor, porque tudo aquilo que é dolorido, a gente não quer mexer. Tem dificuldade de mexer. E aí a questão é que essa dor que muitas vezes você está sentindo não é tua. Essa dor que você está sentindo, toda vez que você tem uma experiência, você pensa assim, pá, mas dói, parece que é ruim, dá um sentimento ruim, mas 97% delas, ela não é tua. Olha para o colega do lado e diz assim, essa dor não é tua. Diz assim, existem 2 medos que o ser humano nasce de fábrica com eles. 2 medos. Medo de altura e medo de animais peçonhentos. A gente nasce de fábrica com isso. Todos os outros medos são aprendidos pelas tuas experiências ou pelas experiências principalmente da nossa família. Até os 6 anos, 80%, a gente guarda tudo, né? Todos os medos que os nossos pais vivenciaram, falado, sentido. Por isso que quando dizem que às vezes vocês não vão orientar os pais, né? Quando vocês forem conversar sobre, né? Conversem vocês lá, não conversa junto com a criança. É isso. A criança, ela sente. Eu lembro que o nosso filho, ele tinha 3 anos. A gente foi, antes ainda dele nascer, nós tínhamos ficado um bom período sem tirar férias, trabalhando. E aí eles tinham uns 3 anos, nós dissemos, tá, beleza, vamos tirar férias de verdade. E saímos, fizemos uns dias de férias, né? A gente voltou, e aí eu e minha esposa sentados no sofá, a televisão estava ligada, mas a gente não estava nem aí, e ele também não estava nem aí. E aí, eu digo porque tinha um barulho, assim, ele não estaria ouvindo, em tese, não estaria ouvindo o que nós estávamos conversando. E ele brincando com os brinquedinhos, assim, né? E eu falei para minha esposa, olha só, essas férias fizeram tão bem para ele, né? Ele só olhou assim para nós e disse assim, essas férias fizeram bem para vocês. 3 anos. Então, nós transferimos para os nossos filhos as nossas dores, os nossos medos. Né? E aí, obviamente que nós também temos carga, recebemos. Temos que crucificar nossos pais? Não, porque nós somos vítimas de outras vítimas. Quanto dessa carga os nossos pais seguraram antes para nós? E qual que é a nossa missão? É tentar transferir o menos possível. E o que mais dói é o seguinte, é dizer assim, para em mim. Eu seguro, para em mim. Então, vamos falar um pouquinho sobre como que funciona cada fase? Então, existe a fase uterina, né, onde a sensação de dor registrada é a sensação de rejeição. A gente carrega essa dor. E aí o que acontece? Para que a gente consiga avançar na vida, para a ferida não ficar exposta, nós usamos a máscara do escapista. A gente cai fora, né? Eu tinha uma ideia para dar, eu queria falar, mas eu não vou falar, porque vai que me rejeite, vai que não dê bola para minha ideia, então a gente acaba escapando, né? A amamentação é o abandono. O que acontece? Eu me senti abandonado, então eu não quero sentir isso, eu gero créditos emocionais das outras pessoas e cuido de todo mundo. Como quem diz, eu estou te cuidando, mas quando eu precisar, tu me cuida? É uma fator implícita, assim, né? Eu gero tanto cuidado para com os outros que eu crio a expectativa de que quando eu precisar, o outro vai me cuidar. Não é? E será que vai ser assim? Às vezes vai, mas nem sempre. Oi? Não vai ser sempre assim. Né? Quantas vezes você já escutou de algumas pessoas, ou até mesmo você falou, nossa, ajudei tanto fulano, não sei o quê, precisei uma vez que ele fizesse um favor para mim, ele não podia. Né? Então, mas é o quê? A ferida é minha. Né? Faz os primeiros passos. O que acontece? A dor registrada, manipulação. Então, se me manipulavam, então eu vou manipular. Eu vou controlar. Então, eu prefiro eu estar no controle do que entregar o controle para o outro e correr o risco que ele me influencie. Então, eu controlo tudo. E aí, qual que é a chance disso? É eu querer carregar tudo. Eu querer fazer tudo. Eu querer estar no controle de tudo. Né? E ter dificuldade de confiar nas pessoas. Ter dificuldade de confiar. Né? A fase, então, do desfraude gera a sensação de humilhação. E aí, o que acontece?
ó vida, ó céu, ó azar. Tudo de ruim parece que acontece com aquela pessoa. E aí ela acaba absorvendo culpas que não são delas. De repente o teu filho está correndo naquele corredor ali, né? Tropeça e cai. Meu Deus do céu, por que eu não ensinei ele? Tipo, para que absorver essa culpa? A criança vai cair, tipo, uma hora vai cair, outra hora. E aí tudo é culpa dele. Ele acaba absorvendo responsabilidades que não são deles. E a fase aqui, que é o despertar da sexualidade, enfim, né, que ela começa a perceber o mundo em pares, né, e ela está em busca ali do seu primeiro par, né, lembrando que é uma sensação, não é a sexualidade em si, né, mas é o despertar. Aí o que acontece? Lá na infância, eu me entreguei para o meu primeiro amor e esse amor não foi correspondido. Então, a partir de agora, eu não me entrego mais para ninguém. Eu tenho dificuldade, eu quero estar no controle de tudo. Eu não quero mais que essa sensação seja sentida, né? Então, por isso, eu acabo controlando todas as situações para evitar que eu seja excluído, que eu seja traído ou traída novamente. Tá? Então, os elementos da maestria, eles estão na palma da nossa mão. Tá? Então aqui, ó, olha para tua mão ali, ó, e eles estão na palma da tua mão. Aqui, criatividade. Eu posso ser criativo, eu posso desenvolver criatividade, eu posso fazer diferente. Então é chamar a responsabilidade para você e não fazer do mesmo jeito. Você fazer do jeito que está mais alinhado com a tua personalidade. Então, é chamar a responsabilidade para você. Protagonismo. É lá que eu quero chegar. É apontar com o dedo e dizer assim, ó, é lá que eu quero estar. Lá é o meu objetivo. E principalmente saber que você não precisa depender de ninguém. Você pode ter apoio? Sim, você pode ter apoio. Eu tenho feito várias palestras para estudantes do ensino médio. Lá na minha região tem uma universidade, junto com o Sebrae e com uma cooperativa de crédito, que estão fazendo um programa chamado Conectando ao Mercado de Trabalho. Então, o ensino médio, terceiro ano, está saindo. Nós estamos falando sobre competência empreendedora e uma delas é sobre protagonismo. E principalmente o que eu trabalho com esses jovens é a questão de eles empreenderem para não dependerem. Quem empreende não depende. Aí de repente, eu quero fazer um combinado aqui, ou uma elucidação, talvez se esse conceito ainda tem um pouco de que empreender não é só empreendedor e empresário. Se eu fosse explicar para o meu avô o que era comportamento empreendedor, ele ia dizer assim, mais ou menos como, entendi, comportamento empreendedor é mais ou menos como aprender a se virar na vida? Sim, é isso aí. Não é abrir, quer dizer, é abrir empresa, ter um negócio? Sim, mas é uma das formas de você pegar o teu talento, pegar o teu conhecimento, pegar a tua energia, a tua saúde, a tua disposição, os teus recursos e canalizar em algo que vai trazer sustento para a tua vida, em algo que você vai construir na tua vida. E aí até tinha uma época que eu estava indo para dar as palestras, que eles estavam na iminência de fazer a festa junina. E aí eu dizia, olha, se vocês estão organizando a festa junina da escola, vocês estão empreendendo. Se vocês têm a formatura no final do ano, vocês estão se organizando, fazendo caixinha, fazendo promoção, vocês têm um objetivo? Tem. Vocês estão gastando tempo? Estão. Estamos gastando recurso, inteligência, então vocês estão empreendendo. Quem está já estudando, de repente, para uma prova, para um instituto, para a universidade, alguma coisa, está empreendendo. Então, o protagonismo é isso, é você dizer assim, ó, é lá que eu quero chegar, ter clareza e andar. Pode ter apoio? Pode, não tem problema nenhum. Mas se ninguém apoiar, se ninguém te ajudar, o protagonista, ele continua andando. Ele não deixa de sonhar, ele não deixa de buscar o seu objetivo porque que ele dependa de alguma condição. Então, o protagonista é isso. Aí tem o dedo da comunicação, né? Vou mascarar ele para não parecer um gesto obsceno. Esse do meio aqui, né? É o dedo de tornar comum, é o maior, é aquele que fala, que organiza, que dá, de tornar comum, de você se comunicar, se expressar, né? De você realmente
falar o que pensa, ter tuas ideias e se conectar com as pessoas. Porque comunicação tem a ver com conexão. Hoje em dia, nós vivemos uma crise de comunicação. Por quê? Porque nós nos conectamos com os distantes e nos afastamos dos próximos. Vai numa sala aí de qualquer família aí, hoje, e vai lá e faz um Big Brother na sala lá. Quantos estão conectados de verdade? Quer dizer, estão no celular, né? Ou numa Smart TV, né? Ou num tablet, estão lá. Então, para ter comunicação, precisa ter conexão. Então, por isso que ele é o dedo do meio, é o dedo que media, é o dedo que conecta ali, né? E aí vem esse aqui, que é o dedo da liderança, que é o dedo da aliança. Eu preciso me aliançar às pessoas, eu preciso liderar e ser liderado. Dependendo da situação, talvez eu vou ser o líder, talvez, dependendo da situação, eu vou ser o liderado, mas que nós possamos trabalhar em equipe, que nós possamos trabalhar juntos, e o ser humano não foi feito para viver sozinho. Não foi feito para viver sozinho. Se as pessoas estão sozinhas, é porque tem alguma coisa errada. Nós fomos criados, enfim, para andar juntos. Até tem um vídeo, que fala sobre uma expedição na África, e o guia lá fala o seguinte: andem em fila um atrás do outro. Ande em fila um atrás do outro. Vocês podem tirar selfie, tirar foto a qualquer momento. Mas ao momento que um resolver parar, todo mundo tem que parar. Se um sair da fila, o que os leões vão ver? Que você ou está... Eles sempre vão enxergar vocês em manada. Por isso que eles não chegam, eles não vêm, eles não avançam. Mas se você sair um pouquinho da fila, ou você ficar para trás, eles vão ver que você ou está cansado, ou está machucado, ou que a manada te rejeitou. E aí o que acontece? Presa fácil. O ser humano não é diferente. Nós precisamos viver. E quando a gente vive isolado, a gente é presa fácil. Para tudo. Tá? E o último dedo é o dedo do detalhe, é o dedo do planejamento, é o dedo do cuidado, é o dedo da atenção, é o dedo ali, os prós e contras, é você analisar, é você ver as coisas no detalhe para evitar dar errado. Então, olha para o colega do lado e diz assim: a maestria está na palma da tua mão. Nós temos 3 modos de existir no mundo. Nós existimos pensando, nós existimos sentindo e nós existimos agindo. Então, basicamente, são as 3 formas que a gente se conecta com o mundo. Tem pessoas que, de acordo com seus traços de personalidade, são mais de pensar, são mais criativas, são mais intelectuais, né? Tem como um recurso avançado a genialidade, a criatividade, tá tudo bem. Tem pessoas que têm mais forte, mais aguçado o sentimento, a conexão, o carinho, o cuidado, a proximidade, né? E tem pessoas, que eu digo que nem a minha esposa, que agora eu estou aprendendo a segurar o trator, é um trator. Meu Deus do céu. Eu digo que quando a gente casou, eu disse assim: meu Deus do céu, mulher, tu é 10 em 1, ela quer fazer 10 anos em 1. Agora não, agora ela já está entendendo que ela faz 3 em 1. Mas tem pessoas que elas fazem. Tudo aqui precisa estar em equilíbrio, tá? Só pensar demais, até porque a gente tem um pouquinho de cada um, né? Claro que uns são mais fortes que o outro. Mas digamos que eu sou mais de pensar. Só pensar. Eu já escutei, por exemplo, assim: nossa, olha só, tá abrindo um negócio novo. Há 3 anos atrás eu pensei num negócio desse. Alguém agora foi lá e fez, né? E aí outro, só do sentir, né? Só do ficar ali, do sentir e ressentir, mas não pensar em como resolver o problema, não buscar alternativa, não fazer algo para sair daquela, né? E também, eu costumo dizer, é o vício de fazer. Tem pessoas que têm o vício de fazer, que elas não se permitem descansar. Não se permite. Parece que se tiver parado, tá improdutivo, que você não tem valor. E assim, a minha esposa teve que trabalhar muito isso, né? O valor percebido, todos nós temos uma forma de mostrar valor para o mundo.
e ela achava que era o servir, né? Quer dizer, é o servir, mas só que tem limite, tem limite. Inclusive, aí o que acontece? Quando a gente é jovem, esse limite demora mais para ser, mas quando a idade vai pegando, aí esse limite começa a apertar, né? Então, por isso que pensar demais também, sentido. Então, é isso, tá? Elementos da maestria e os traços de personalidade. Agora a gente vai começar a conectar a dor que a criança viveu lá com um superpoder que nós podemos desenvolver. Mas eu preciso aprender a desbloquear esse superpoder, tá? Então, olha só. Esse primeiro traço de personalidade, quando... É bom eu fazer uma colocação aqui. Todos nós temos esses 5 traços de personalidade, distribuído, como eu posso dizer assim, em 100 pontos. Então, talvez eu tenha 20 pontos desse, 15 desse, 35 desse, e assim vai, né? Agora eu vou fechar. Eu não sou bom de pensar, tá? Vocês já viram, né? Eu tenho menos esse, tá? Então, assim, eu sou mais esse aqui. Eu sou mais esse aqui, depois eu vou mostrar. Então, num universo de 100 pontos, a gente distribui. Então, digamos que quem tem mais pontos nesse aqui, vai ser muito bom em pensar. Então, sabe aquelas pessoas assim que são criativas, tipo, dá uma ideia rápido assim? Eu consigo ser criativo? Sim, mas eu tenho que parar, analisar, pensar, aí depois eu venho com a ideia. Mas sabe aquelas pessoas assim, ó, que e nossa, então o que acontece? Mas essa pessoa ela tem dificuldade no sentir e tem dificuldade no fazer. Ela é criativa, ela é mais rude, talvez. Quando alguém vem com algum mimimi, alguma coisa, ela é mais prática. Mais assim, ó, faca na bota, que nem diz a minha esposa. Faca na bota. Mas ela é criativa, né? Aí vem o próximo, que é comunicação. Por que comunicação tem que ser bom de sentir? Eu preciso ter... a conexão se dá... Eu chego, por exemplo, assim, olhando para a pessoa, não precisa nem falar. Já comunicou. Sentir é assim, opa, já vi que ela hoje não está muito bem, já vi que ela hoje está bem. É sentir, né? Então, a comunicação tem a ver com isso. Liderança. Quando eu vou na farmácia de manipulação, eu quero algo para melhorar ou para piorar, né? E aí tem pessoas que acham que manipulação é ruim. A manipulação em si não necessariamente é ruim. O problema é quando tu manipula recursos e pessoas para um objetivo ruim. Mas quando você manipula pessoas, recursos para um propósito, para um projeto, para um evento, enfim, tá tudo certo. E isso o líder nada mais é do que ele manipula. Ele pega o recurso, ele pega a pessoa, ele vai liderando, ele vai organizando e ele triangula, ele vai fazendo as triangulações até que o resultado aconteça. Ele é bom no pensar no sentido de enxergar as conexões, de talvez ver que você tem um talento, você tem um talento e você tem um talento, mas nenhum dos três se conhece. Mas ele tem a visão de enxergar que os três juntos podem gerar valor. Né? Pode criar um grande projeto, cada um no seu jeito. E aí o que acontece? Muitas vezes o mundo enxerga esse cara como o ruim da história, porque ele não... Será que ele não trabalhou? Muitas vezes o líder é visto, né? Ele não botou nem a mão. Mas será que ele precisa botar a mão? Às vezes a contribuição que ele entrega é a conexão, né? A fazer a coisa acontecer. Então muitas vezes o líder é criticado por isso, porque a nossa sociedade aprendeu a valorizar quem sua sangue, quem se arrebenta, mas não valorizar a inteligência, não valorizar o planejamento, não valorizar a visão de futuro, né? As ideias. Outra, então, é o planejamento. Por que a característica do planejamento precisa sentir? Eu digo que é muito mais. Para você planejar bem, inclusive, você precisa pressentir. Faz sentido? Se eu pressentir que essa televisão vai dar problema, eu já planejo um plano B. Se eu pressentir que vai faltar comida, eu vou lá e já tenho, né? Mas se eu não pressentir, eu faço uma vez só, né? Por exemplo, quem tem menos esse traço aqui, normalmente faz, né? Esse aqui, ó, que eu depois vou mostrar aqui, ó. Esse aqui, quem tem, ele vai lá e faz. Mas ele não pressente, será que alguém vai ficar sem comida? Será que a televisão vai funcionar? Será que as cadeiras vão acomodar todo mundo?
Será que a temperatura tá, né? Esse aqui vai lá e faz, do jeito que ele pensa e deu. Então, o protagonismo está aqui. E nós somos uma mistura desses traços aqui. E saber como que você funciona é fundamental. E principalmente saber quais são principalmente os teus traços mais fortes para você ver as tuas virtudes, cada traço tem uma virtude e uma limitação. A virtude da comunicação? Sim, tem a virtude da comunicação. Mas tem dificuldade de estabelecer limite. Tem protagonismo, faz muito, mas tem dificuldade de trabalhar em equipe. Planeja, mas tem dificuldade de executar. Né? Então, por isso que nós somos um equilíbrio e, às vezes, é importante, eu que sou de um traço maior, me conectar com uma pessoa que tem o que me falta, né? Para me complementar. E o que eu posso esperar desse animal aqui? Eu posso esperar que essa é uma arara, né? Que ela corra. Será que uma arara corre? Será? Pode até correr, né? Mas será que ela tem uma boa performance correndo? Não, né? Será que esse peixinho aqui, será que nós podemos esperar que ele saia voando por aí? Livre, leve, solto? Não. Por um tempo, ele pode dar um salto, né? Tem alguns peixes assim tem peixes que dão um salto, né? E vão lá e pegam o fruto na árvore, né? E tu vê lá naquele National Geographic, eles pulam. Mas é um pulo, não é um voo. E aí agora, e esse gatinho lindo, maravilhoso aqui? Dá para criar expectativa que ele nade? Ele vai nadar o suficiente para sair da água e sobreviver. Mas agora imagina botar esse... seu gatinho, ó, o negócio é o seguinte, o teu trabalho é nadar o dia inteiro para lá e para cá aqui, ó. É assim que tu vai empreender na vida, é assim que tu vai... Ó, fica aí, ó. Ó, tem uns quantos gatos aí, ó, que estão nadando, mas na verdade é peixe, né? Tem uns quantos peixes, ó, todo mundo tá tendo sucesso aqui, todo mundo tá ganhando dinheiro. Ó, vem aí, ó, vem ganhar dinheiro que igual eles ali. Insanidade é exigir que você funcione bem em algo que você não foi programado. Às vezes, algumas pessoas que dizem, você pode tudo. Sim, eu posso tudo dentro dos meus limites. Eu posso tudo dentro dos meus limites. O maior reconhecimento de força é você colocar limite nas suas vulnerabilidades. Porque às vezes você cria aquela expectativa que você tem que dar conta de tudo. Será mesmo? Será mesmo? Eu digo que a liberdade, tanto é que o título do livro, do meu capítulo lá, é a liberdade de ser quem você é. A liberdade de você ser arara. E dizer assim, eu sou bom em voar. É a liberdade de você ser peixe, eu sou bom em nadar. A liberdade de você ser gato, eu sou bom em correr. E chegar para a equipe e dizer assim, eu sei que vocês estão querendo que eu nade, mas não tem algo que eu possa contribuir correndo? Eu sou muito bom em correr. Tem algo que eu possa fazer por nós aqui, pela nossa equipe, que pode ser correndo? Então, é isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade. Né? O que influencia a maestria? Vamos ver aqui. Normalmente são 3 situações. Tá? A primeira delas é quando eu me conecto com pessoas, né? Ou você se conecta com pessoas que te punem, te criticam, te abandonam ou te excluem pelo teu modo de ser. Você está lá num ambiente e você é gato. O quê? Mas tu só sabe arranhar, tu só sabe miar. Meu Deus do céu. Tu vai ficar de lado. Tu não nada, né? Então fica aí num canto. Tu não ajuda em nada. E aí tu começa, meu Deus do céu, eu tô errado, eu acho que eu tenho que aprender a nadar, eu acho que eu vou fazer um curso de natação, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Olha só, todo mundo está feliz, todo mundo está tendo resultado, e eu tô aqui, não me deixam, eu quero ajudar de alguma forma, né? E aí acontece isso, você se conecta com essas pessoas que te punem, te criticam, te abandonam, te excluem, pelo teu jeito de ser. Aí outro, alimenta dependências. Quando eu assumo o papel de campeão, de bonzinho, de coitadinho, de cuidador, de culpado. Não, se não sou eu nessa família, aqui ninguém anda para frente. Se eu não pego aquele meu sobrinho pelo braço e o currículo dele levo lá na empresa, esse menino não se mexe. Será que não tem uns controladores aí? Não tem uns que querem empurrar os outros aí? Ah, meu Deus do céu.
se sentir culpado, porque meu filho isso, meu filho aquilo, ou por causa disso, por causa daquilo, mas é culpa minha, porque eu não fiz, porque tal. Calma, dai a César o que é de César. E uma coisa que eu sempre digo, uma coisa é a sua responsabilidade, outra coisa é aquilo que você se sente responsável. Quantas coisas que você se sente responsável, mas que na verdade você não deveria ser. Dou o exemplo do filho que saiu de casa, que casou, que já está lá na sua casa e... Ai, meu Deus do céu. Será que a norinha querida lá está fazendo o bolo que ele gosta? E aí, filho, a tua estimada aí tá fazendo o bolinho que tu gosta? Tá passando tuas camisas bem bonitinhas aí? É um exemplo, né? Ou o pai que liga pra filha, né? Ô, minha filha, esse pangaré aí, tá cuidando bem do teu carro? Tá lavando teu carro? Ó, qualquer coisa, o pai vai aí lavar pra ti. Isso é dependência, isso é controle. Ó, larga, deixa aí. Não precisa se preocupar com isso. E aí eu quero que você reflita quantas situações no dia a dia que você não deveria mais ser responsável, mas que você se sente responsável. E a última é quando você entra em estado de anedonia. O que é o estado de anedonia? Tecnicamente, é um estado onde o ser humano ele não sente mais prazer. E esse estado aqui, ele normalmente é induzido por alguns tipos de medicamento. Que é aquele seguinte, eu sei que de repente tá com dificuldade, nós vamos te dar um remedinho assim, ó, que tu não vai mais ter as tuas quedas, enfim. Só que é o seguinte, tu não vai ter queda, mas também não vai ter subido. É isso aí. Tu vai ficar estável, vai ficar ali. E aí, se você soubesse que tudo o que teu organismo precisa é gerado dentro de você, que você tem uma farmácia natural, você dependeria muito menos de coisas que o mundo criou. Então, esse estado de anedonia é quando a águia não voa, o peixe que não nada e o gato que não corre. Nasceu para isso, mas não faz, não consegue fazer. Por dependência, né? Por se conectar com por não conhecer a sua verdadeira identidade, quem você verdadeiramente é. Para que o Criador te chamou? Ele te chamou para alguma coisa. Mas o mundo fez você acreditar que você não tem capacidade, que você não é. Muitas coisas que aconteceram lá na infância foram verdadeiras, mas não faziam sentido. Né? Você guardou isso como algo ruim e agora você tem a decisão, você é adulto o suficiente para mudar isso. Para dissociar aquilo que ingenuamente você classificou como uma dor, como algo ruim, e você transformar essa ferida num superpoder. Eu estava escutando um podcast quando estava vindo para cá. Eu quero tentar lembrar a frase. Era mais ou menos assim, que o teu bloqueio está intimamente ligado com o teu propósito. O teu bloqueio está intimamente ligado com o teu propósito. Então, por que tem pessoas que do nada, né? Nunca é do nada, pode ser de repente, mas do nada nunca é, né? Tem pessoas que de repente agora despontaram, mas vem há anos trabalhando para liberar essa maestria. Só que daí por que às vezes acontece de repente? É porque o que acontece, quando você entendeu que o bloqueio era esse, além de desbloquear, já acessa o propósito, né? Já acessa, e aí o que acontece? As coisas começam a melhorar em todas as áreas, tá? E aí, uma pergunta que é, quem toma a decisão do que você carrega? Lá no passado, você ingenuamente absorveu tudo. Aquela esponja carregou tudo. Carregou. Só que você cresceu, mas você continuou guardando isso. Guardando como ruim. Só que o mundo hoje é diferente e você é adulto, você sabe se virar, você não precisa depender, você não tem mais o pai ou a mãe para te proteger, você pode mudar essa realidade. Mas eu costumo dizer que todos nós temos uma capacidade muito grande. Então, olha só, quando a gente é criança, a gente tem, o que a gente tem mais? Sonho, né? Sonho. E a gente vai colocando esses sonhos na nossa bagagem, né? O sonho de ir para Disney, o sonho de... Agora eu vou contar a idade, né? Na minha época, os meninos tinham o sonho de ser jogador de futebol, né? E as meninas eram ser modelo, né? Ou atriz da Globo. Era, né? Paquita, boa! O que acontece? Metaforicamente, o que o sonho é? O que o sonho é? É uma
pluma, ele é leve, né? E você vai botando na tua bagagem essas plumas ali e tal, e vai carregando aqueles sonhos ali. Só que aí você vai avançando, vai avançando. E aí o que acontece? Você vai encontrando um mundo hostil, um mundo pesado, um mundo cruel, e daqui um pouco começa a vir as cargas. As cargas, não, cuidado, não vai, não põe o dedo na tomada, e não pode isso, não pode aquilo. E aí isso é muito caro, isso é muito longe. Até os 18 anos, o ser humano, estima-se que ele escuta 1.300.000 nãos. E aí o que acontece? Aqui vem aquela carga, problemas, culpa, responsabilidade, e começa a vir. E aí, o que é a carga? Pesado. Pensa você uma carroceria de trator, de caminhão lá, tudo cheio de pluma, de pena, e você começa a jogar coisa pesada. O que essas plumas vão fazer? Vão voar para fora. Vão voar para fora. E aí o que acontece? Você chega uma hora, cadê meu sonho? Onde é que tá? Ah, nem tenho mais. E aí muitas vezes você não volta a buscar, não resgata. Eu convido você a resgatar, porque muita coisa que você está carregando não foi você que tomou a decisão de carregar. Larga isso, porque se você não liberar, não tem lugar para sonho. Você pode até, ou quem sabe, criar novos sonhos. Talvez realmente aqueles sonhos da infância não façam mais sentido, mas abra espaço para eles. Abra espaço para eles. Tá? E aí, então, como que eu vou estimular a maestria? Lembrando, então, que ela está na palma da tua mão. Lembram? Lembram cada um? O que é esse aqui? Criatividade. E esse aqui? Protagonismo. Isso aí. Esse aqui, que eu não vou destacar, comunicação. E esse aqui, liderança. E esse aqui, planejamento. Legal, legal. Então, qual que é o primeiro passo, então? O primeiro passo para a maestria é você se libertar das pessoas, ambientes e lembranças que te prendem ao jeito errado de funcionar. Ah, Ezequiel, libertar-se das pessoas. Mas uma das pessoas que mais me prende é minha mãe. Uma das pessoas que mais me prende é meu pai. Vai se libertar deles? Vai se libertar emocionalmente, mas não fisicamente. Porque o que acontece? Tem duas coisas: convivência e interferência. Convivência e interferência. Então, quanto mais convivência, mais chance de interferência. Né? Quanto mais próximo, mais chance de interferir. Talvez hoje você está num nível em que a convivência e a interferência estão altas. Então, talvez você vai ter que diminuir um pouco a convivência para diminuir a interferência, você se restabelecer, reorganizar as emoções, reorganizar alguns padrões, algumas coisas que você ouvia na infância, que talvez hoje não faz mais sentido, e depois você voltar. É mais ou menos assim, eu estou no meio do incêndio junto com a pessoa. É sair do incêndio, vai lá, veste a roupa de amianto, se blinda e volta para o incêndio. Porque você tem como apagar o incêndio do outro? Não tem. Tem como eu me afastar? Não, não tem como. Principalmente pai e mãe, né? Você precisa ter. Só que às vezes é necessário. É necessário fazer isso. Mas para quê? Para você resolver e aí sim aumenta a convivência, mas com menos interferência. Então, vocês concordam que durante toda a vida de vocês, o mundo colocou uma máscara em vocês? O mundo colocou uma armadura em vocês? Fez vocês se encaixarem num ambiente em que talvez hoje não faça mais sentido? Num ambiente em que você se apegou e ficou confortável ali dentro, e que hoje esse ambiente te prende a resultados que você não gosta, resultados que não te trazem satisfação. Então, eu quero dizer para vocês, não se prendam a essa armadura. Essa armadura foi o mundo que colocou em você e que hoje está impedindo de você viver uma vida extraordinária, uma vida cheia de conquistas, não só no dinheiro, mas na profissão, na família. É isso, essa versão não cabe mais dentro dessa armadura. E é por isso que você precisa se livrar. Dói, eu sei que dói, mas é possível, porque o processo dói, mas o resultado cura. Conta para teus colegas como foi participar
A sensação é maravilhosa. Maravilhosa. Tu consegue dar mais detalhes? Por que foi maravilhosa? Ok, eu já entendi o perfil. Tá bom, vamos lá. E o que mais? Tirar a plástica, tirar o que prende, que não faz mais sentido. Legal, legal. Deixa eu só pegar meu microfone aqui, tá? E teve alguma coisa que passou pela mente de vocês enquanto vocês estavam fazendo isso? Antes de fazer, fiquei pensando, será que é real isso? Ela me perguntou se era verdade. Será que nós temos que fazer isso mesmo? Será que é real? Aí eu disse sim, eu perguntei várias vezes, tem certeza? Legal. E vocês, olhando, o que vocês sentiram? Ah, que tu queria prestar atenção no que eu estava falando. Legal. E o que mais? Por quê? Desculpa. E por que doía? Doía por você ou por mim? Pelos dois? É. Eu vi que tu tinha dito para fazer aquilo, então é uma coisa que... De repente veio a lógica, não, ele não ia, né? Tipo, ele foi lá, falou com ela, combinou, né? Tá, legal. Não foi algo assim né? Legal. 38º. Como você se sente também. Como eu me sinto? Liberto. Então, olha só. Eu vou trazer um pouco dos outros 37, vamos chamar assim. Quando a gente perguntou assim, a gente já viu de tudo. Viu a pessoa cortando, chorando. A gente viu a pessoa tremendo, cortando, mas tremendo. Já viu a pessoa dizer assim, eu escutava assim a pessoa dizendo assim, é errado isso, mas ela continuava cortando, é errado isso. Minha mãe me falou que é errado. E aí depois eu perguntei para ela, disse assim, a minha mãe é costureira. Legal? Uma salva de palmas então. Obrigado. Então, enquanto você não assumir a maestria da sua vida, você continuará sendo regido por pessoas e ambientes que não sabem de que música você gosta. Enquanto você não se libertar do material, enquanto você não se liberar dessa armadura que o mundo colocou para te proteger. Só que agora ela não faz mais sentido. Você é adulto. Você tem condição de se proteger, né, de se cuidar, né, de avaliar riscos. Claro que não é sair, né, eu posso tudo, me atirar do penhasco que nada vai me acontecer, né? Não é isso, não se trata disso. Mas que às vezes algumas coisas vão ter que ficar no passado. Algumas coisas você não vai conseguir levar junto. Algumas coisas vão se deteriorar. Algumas coisas vão precisar ser cortadas. Algumas coisas vão precisar... e que perdas vão existir. Não existe uma vida só de ganhos. Perdas vão existir. E que a gente tem que ter essa consciência de que a gente, na balança, mais ganhos do que perdas. Né? Então, eu quero convidar, então, vocês agora a fazer uma atividade. Lembra que eu falei para vocês que dentro de cada um de nós existe uma farmácia natural? Sim. Nós vamos fazer um exercício, uma atividade aqui, que ele vai ativar a farmácia natural de todos nós aqui. Tá? E o efeito desse exercício, ele dura em torno de 6 horas. Em torno de 6 horas. Uns pouco mais. É que nem um medicamento. A gente às vezes toma um medicamento, ele não tem um intervalo de duração. É isso mesmo. Nós vamos fazer essa atividade que vai ser como um medicamento positivo, natural, para ativar a maestria de vocês. Vamos lá? Vamos ficar todo mundo de pé? Tá? Por que eu devo assumir a maestria da minha vida? Primeiro, que é minha obrigação. Porque ninguém vai assumir por você. Por que você deve assumir a maestria? Por aqueles que você ama. Até mesmo por aqueles que ainda dependem de você. Talvez tenha alguém que ainda dependa de você. Né? E assuma a maestria pelos seus sonhos. Eu escutei uma frase que dizia o seguinte, que vender foi a melhor forma que eu encontrei para dizer para os meus sonhos que eu ainda acredito neles. Muitas vezes as pessoas têm medo de vender, de sei o quê. Mas eu sou funcionário público, eu sou concursado, mas tu está vendendo o teu trabalho, está vendendo o teu conhecimento, tu está sempre vendendo. Se você quer realizações, de alguma forma você vai ter que vender. Então, que você assuma a maestria, assuma as rédeas pelos teus sonhos.
E esse exercício, então, para mudar o estado mental, sair de um estado de prisão, de um estado onde eu não assumo a maestria da minha vida, para um estado onde eu vou assumir a maestria. Então, primeiro, prepare-se, concentre-se, respira fundo, né? Entregue-se. Não questione o exercício. Não questione o exercício. Eu quero que você olhe para o teu colega do lado, da tua dupla aí, e diz assim, quem tem medo do ridículo, se afasta do extraordinário. Quanto mais ridículo, mais extraordinário. Legal? E atenção às instruções, né? E dê o seu melhor. Então, para finalizar, quero trazer essa frase aqui que é: o conhecimento, ele não te liberta. Ele apenas te mostra que você nunca foi preso. Nunca. Nunca foi preso. Legal? Então, lembre-se, sigam lá o buscador de respostas. Alguém não tirou a foto ainda? Dá tempo? Ou pega a foto com o colega, manda no WhatsApp. E foi uma grande honra estar aqui compartilhando desse conhecimento. Eu espero que essa semente que foi lançada aqui realmente crie bons frutos e que vocês sejam os verdadeiros maestros das vidas de vocês. Legal? Até uma próxima oportunidade. Tá aí. Show de bola.